A gente está recebendo uma visita, Aninha. É o Randy Baldresca. O Randy tem um currículo muito extenso. São 1, 2, 3, 4, 5 linhas, para você ter uma ideia. Biólogo, pesquisador, professor, tem mais de 20 anos de experiência nacional e internacional atuando diretamente no controle dos animais sinantrópicos. Trocando em miúdos, ele é um biólogo especializado em pragas urbanas. Aquilo que a gente detesta. As pragas... na verdade, somos nós, né, Randy? Porque os animais estão na deles. Verdade. Mas como a gente construiu a cidade agora é nossa. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu tenho a missão, a função como pesquisador, professor, primeiramente agradecer a participação na Rádio Bandeirantes, a vocês todos. E a gente quer utilizar justamente a ferramenta, o veículo de vocês, para esclarecer a população que age passiva diante de um problema que é cada vez mais sério, que é o problema das pragas urbanas. E a gente começa esse bate-papo definindo o que é praga urbana. Praga urbana é todo grupo animal, seja ele inseto, anfíbio, réptil, ave ou mamífero, que em sua concentração demasiada passa a causar prejuízo social ou econômico a nós, seres humanos. Então, a gente pode identificar, por exemplo, os cupins, que existem no mundo 2.800 espécies de cupins descritas pela biologia. Apenas 250 espécies ocorrem no Brasil e apenas 5 espécies dessas 250 são consideradas pragas urbanas. São animais exóticos que foram introduzidos no país em épocas remotas e fazem um grande transtorno a partir do momento que eles causam um prejuízo financeiro. Assim, degradando o patrimônio histórico edificado, a casa das pessoas, enfim. Então, dependendo da circunstância na qual a gente analisa, esse animal pode e deve ser considerado uma praga urbana. Uma praga urbana. Olha, o Randy, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, trouxe uma lista dos animais que são considerados pragas urbanas. Aí tem cupim, pombo, formiga, camundongo, rato de telhado, ratazana, mosquito. Parece uma música dos Titãs isso aqui, né? Barata, mosca. Morcego também? Morcego. O morcego, a partir do momento que ele passa a ocupar um ambiente urbano. A cidade, o meio urbano em que a gente vive, ele cresce demasiadamente. E a cidade crescendo, o Megali falou uma coisa que eu adorei. A maior praga urbana do mundo somos nós. Nós degradamos o meio ambiente. Mas por outro lado, a gente precisa crescer, se desenvolver. O ambiente urbano precisa ocupar espaços que antes eram dos bichos. A partir do momento que você tem esse crescimento desordenado das cidades, não só no Brasil, mas no mundo todo, você passa a ocupar um ambiente natural, silvestre. E esses animais que vivem nesse ambiente passam a se aproximar das cidades, tais como, muito bem você citou, morcegos, capivaras, gambás, roedores, diversos outros animais, saruês, né, coatis, a gente tem incidência, a gente tem informação de que esses bichos vêm se aproximando também. Mas o coatizinho que passeia nos fios telefônicos lá do Rio de Janeiro são uma praga urbana também? Então se eles passam a ocupar um ambiente urbano que não é um ambiente silvestre, ele vira praga. E o pior não é isso, é que os insetos hematófagos, ou seja, aqueles insetos que se alimentam de sangue, que vivem em mutualismo, em conformidade com esses animais, passam a vir para a cidade também. Você quer ver um exemplo claro? Há 15 anos atrás, você não tinha a quantidade de Aedes aegypti que você tem hoje. O Aedes aegypti era um inseto arborícola que vivia na copa das árvores, se alimentando de sangue de macacos, por exemplo. A partir do momento que esse ambiente começa a ser degradado, começa a ser destruído, o Aedes aegypti, quando apareceu, ele precisava de uma tampinha, de uma lâmina de água de 1 metro para se reproduzir. Água absolutamente limpa, ele era encontrado apenas em algumas horas do dia, ele voava pouco, a fêmea do Aedes aegypti colocava algumas dezenas de ovos no substrato, não transmitia nenhum tipo de doença. O que aconteceu com o Aedes aegypti nos últimos 10 anos? Hoje o Aedes aegypti se reproduz numa tampinha de garrafa PET, a fêmea coloca centenas de ovos em diversos locais do substrato, ele é encontrado a qualquer hora do dia, a gente tem informações que ele vem se reproduzindo em água, também água suja, e transmite
dengue 1, dengue 2, dengue 3, síndrome de Guillain-Barré, uma doença pouco conhecida, pouco divulgada, zika, febre chikungunya. Então, assim, ele se acaba se modificando, se plastificando, se adaptando ao ambiente e passa a ser hoje um problema de saúde pública no Brasil inteiro. Eliminar desequilibra? Eliminar essas pragas? É muito difícil eliminar. Hoje você tem incidência de barata, de rato, de pombo, de formiga na Sibéria, nos Estados Unidos, na Suécia, na Dinamarca. São animais que estão amplamente adaptados. Eles adquiriram esse caráter sinantrópico. Caráter sinantrópico, animal sinantrópico é todo animal que vive e convive no ambiente apenas do homem. Você quer ver um exemplo? Uma oca de índio no meio da Amazônia, vocês acham que lá você tem a presença de barata, de periplaneta americana, vulgarmente conhecida como barata de esgoto? Provavelmente, se você tiver, ela vai ter o predador dela, porque lá no meio do mato, né, ela não vai ter muito, o ciclo de vida dela vai tá complicado dela se desenvolver, se reproduzir. Um pombo, mesma coisa, um pombo urbano no meio do mato, no ambiente silvestre, ele tem os predadores dele, ele não tem a facilidade de desenvolvimento, de reprodução que ele encontra no ambiente urbano. Então, a partir do momento que esses animais adquirem esse caráter sinantrópico, eles passam a ocupar um ambiente que não era deles. Então, água, abrigo, alimento, falta de predador, um ambiente propício ao seu desenvolvimento, à sua reprodução, é amplamente favorável à sua completa distribuição em todo tipo de edificação hoje das grandes cidades. Ô, Randy, vamos falar desses três cavalheiros aqui, o camundongo, o rato de telhado e a ratazana, que são aqueles que causam calafrios na gente. Eu já ouvi 1000 vezes aquele papo de que São Paulo tem 10 ratos para cada habitante, Nova York tem 15 ratos, Paris tem não sei quantos. Isso. Duas dúvidas. O quanto de rato é saudável para o ambiente urbano e quem é que faz essa conta? Como é que a gente chega a essa conclusão? Olha, isso é uma coisa que sempre me perguntam. É muito difícil a gente ter essa conta exata. Veja bem. O camundongo, mus músculos, é o ratinho de armazém, é o gerre. Pequenininho, tamanho de um dedo. É um bichinho difícil de controlar, mas não é causa de tanta preocupação. Saúde pública, por exemplo. O rato de telhado é um rato que ele se reproduz, ele é encontrado na faixa litorânea do estado de São Paulo, principalmente. É o rato preto, o rato de telhado. Mas o grande vilão dessa história é o ratos novérgicos, é a ratazana, é o rato de esgoto. Para a gente ter mais ou menos uma ideia da forma de reprodução e do número de ratos existentes, não só em São Paulo, mas como em Paris, em Nova York, veja o seguinte. Uma colônia de ratos, você tem um macho alfa, invariavelmente a presença de 2, 3, até 4 fêmeas nesse clã. Cada fêmea, dependendo da quantidade de água, abrigo e alimento disponível, ela entra em processo de reprodução entre 3 e 5 vezes por ano. Em cada postura, em cada reprodução, ela 30, 40 descendentes. Então você imagina 4 fêmeas se reproduzindo numa velocidade espantosa, porque água, abrigo e alimento é tudo o que eles mais têm e o que eles mais encontram no ambiente urbano. E aí você tem, na contrapartida, falta de predador, porque, na verdade, na natureza, quem predam os ratos? As cobras, os gaviões, mas você não tem esses animais em São Paulo. Então, hoje, e além do que, a urina do roedor, do rato de esgoto, ela transmite o quê? Que a gente chama de leptospirose, uma doença grave que acomete as pessoas, que dependendo da dificuldade do diagnóstico, ela pode e é fatal. Então, assim, quem transmite é a bactéria, a Leptospira interrogans, uma bactéria grave que está presente na urina do rato. Então, agora vai chegar a época das chuvas. Então, áreas alagadas, a gente sempre costuma dizer, né, utilizando os veículos de comunicação, a Rádio Bandeirantes, assim, que as pessoas não devem transitar, andar, as crianças não devem brincar nessa água, porque com meia hora de exposição, essa bactéria ela pode penetrar na pele e causar leptospirose. Da mesma forma, os animais. Então, a partir do momento que a gente identifica o animal com icterícia, o que é icterícia? Aquele amarelo dos olhos. Esse animal, ele tem que ser sacrificado, porque ele se torna um verdadeiro vetor. Então, ele não tem cura, é muito difícil de você curar a leptospirose em animais, em cães, por exemplo. Então, e ele passa a transmitir a leptospirose assim como o roedor.
Então o problema de rato, Megali, é um negócio muito sério. Eu costumo dizer que quem controla a população dos roedores são os próprios roedores, porque eles vivem totalmente escondidos, né? A gente dificilmente vê um rato cruzando a frente do nosso carro, a gente andando numa calçada, a gente também não consegue identificar. Eles ficam só no metrô, CPTM, onde eles gostam de passar nos trilhos, assim, Mas no você meio não vê também. tantos assim. Não vê, eles são muito Alguns. espertos. Não, porque você vai para Nova York, por exemplo, você olha pro... Eu morei 3 anos lá, eu fazia competições com a minha Eles entram com a no minha vagão esposa. também, né? É mais raro. Mas nos trilhos a gente fazia competições de quem enxergava mais ratos. Olha aí. E geralmente o placar era placar de handball. Era com assim 7-3, não era placar de futebol, não. Não. E Paris agora sofreu um problema seríssimo, que o mesmo rato que a gente tem em Paris é o mesmo rato que a gente tem em São Paulo. Aliás, esse bicho, ele veio introduzido dos Países Baixos. É um rato europeu, que hoje é amplamente... Ele veio de lá. De Nova York também eu fiz uma matéria. O rato de Nova York veio da Escócia. Aí, ó. Ele veio em navios, aí desceu lá em Manhattan, gostou, foi ficando. Se adaptou e agora é um Maluco. bicho de Nova York. E é um bicho totalmente adaptado. Apesar de você pode até encontrar, como você muito bem citou, andando pelos trilhos, mas é muito difícil. O rato é um bicho que ele tem apenas 10% da visão. Pouca gente sabe disso, né? O rato é praticamente cego. Aí eu pergunto pra vocês, tem luz no esgoto, nas galerias pluviais? Tem luz? O bicho não precisa de luz, mas o olfato, a audição e o senso de direção é transmitido através das vibriças, dos bigodes dele, que a gente consegue ver. Então esse bicho Dando um negócio, ouvindo vocês totalmente falarem. adaptado. Então ele se sente cheio de comida a muitos metros de distância, né? E é um problema de preocupação, porque principalmente no centro de São Paulo, nas periferias, né? Hoje não tem distribuição específica, mas assim, amplamente adaptado. E é um bicho que tem 90% de similaridade conosco. Haja vista que todas as vacinas, né, todos os métodos científicos, médicos, são testados primeiro nos roedores, para depois serem aplicados na gente. O Randy, o pombo é conhecido vulgarmente como um rato com asas. Exatamente. A comparação é válida? Olha, a comparação é outro bicho exótico, que introduzido no país, veio dos Países Baixos, dos países europeus. E uma colocação que é importante de ser feita é assim: o mesmo pombo que vive na Itália, na Espanha, na Alemanha, é o mesmo pombo que vive no Brasil. Acontece que lá, esse bicho não transmite doenças. A gente teve informações agora recentes, 2 pessoas que tiveram morte. A doença do pombo, A doença do pombo em Santos. E é uma importante colocação porque esse bicho, hoje, aqui no Brasil, ele transmite uma doença gravíssima que é a criptococose, uma doença que acomete as meninges, no caso de acometer as meninges, meningite. E se os esporos do fungo se alojarem no pulmão, criptococose. Como e por que você adquire essa doença? Pergunto para vocês, como que é o lixo em países desenvolvidos? É totalmente separado. Lixo orgânico de lixo reciclado. Mas aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade ainda, né? Então o pombo ele é atraído para esse lixo doméstico, onde você tem lixo hospitalar, com lixo doméstico, com resto de comida, com papel com fezes, e ele se contamina nesse lixo e ele passa a eliminar os fungos, criptococcus neoformes nas suas fezes. Então, hoje, o pombo é um caso de saúde pública sério. E a maior dificuldade é qual? Que é um bicho protegido por lei. Então, ele tem aquele apelo, ave da paz, e as pessoas alimentam os pombos, né, sem nenhum critério, sem nenhuma preocupação. E esses animais, eles hoje transmitem doenças graves e, além do que, de degradarem o patrimônio histórico edificado através de suas fezes, que são muito ácidas. E essa comparação que você me perguntou, ela é plausível na seguinte análise. Hoje, os pombos, eles se proliferam em vãos de telhas, em espaços vazios de casas, de edificações, e ali, de fato, você não tem uma asepsia, uma limpeza. Então, já tive a oportunidade de acessar esses locais, e ninho de pombo, diferentemente, por exemplo, de ninho de urubu, ele é absolutamente sujo. Então, os filhotes dos pombos, eles nascem no meio das fezes dos pais. Eles não têm nenhuma preocupação asséptica com limpeza, com nada. E as pessoas pouco sabem disso.
E detalhe, a gente não pode nunca entrar num ambiente como esse, primeiro, sem estar utilizando o EPI, equipamento de proteção individual, que consiste num par de luvas, óculos e principalmente máscara com 2 filtros para você se proteger e diminuir drasticamente a possibilidade de respirar aquela poeira tóxica. Mas digamos que uma determinada empresa, determinada pessoa da infraestrutura precisa mexer nesse ambiente. Então, primeiro, utilizar EPI. Segundo, umidificar essas fezes com água sanitária, de tal forma que você evite daquela poeira tóxica, quando você varre, por exemplo, de você respirar aquela poeira tóxica. Caso você fique doente, isso também é muito importante de ser dito, os sintomas da criptococose não são fáceis de serem diagnosticados. Você tem um mal-estar, uma febre, uma indisposição, dor de cabeça, baixa pressão, e esses sintomas começam a aparecer entre 6, 7, 8, 9 meses, até 1 ano depois que você teve acesso ao ambiente contaminado. Caramba. E os médicos também não estão preparados para saber e para fazer um questionamento, e o próprio paciente ele não vai se lembrar que há 7 meses atrás ele teve acesso a um vão onde tinha farta presença de pombos e farta disposição de fezes. Então é um problema sério que a gente tem que divulgar. Eu me coloco sempre à disposição desse assunto. Eu como biólogo, pesquisador, professor, sou apaixonado por isso, porque as pessoas agem passiva diante disso, né? Só para continuar no pombo, para matar aqui o Não, pode falar assunto então. pombo. Mas pra gente, que não é médico, pesquisador, biólogo, a gente toma a famosa cagadinha na cabeça. Isso. O que a gente faz? Toma banho? Vai no médico? Olha, vai no posto de saúde? Não. Aí você precisa se lavar. Um dia desses. Eu já levei também. E assim, Passa álcool. E a gente consegue ver nessa foto também, ambiente aberto, assim, por exemplo, de uma praça, também o risco é muito baixo. Porque ambiente aberto, os esporos dos fungos, eles se distribuem, eles ficam em suspensão no ar. Então, um ambiente desse, ele é muito difícil de você ficar doente. A gente não Deixa eu precisa ficar aproveitar. preocupado. A gente está mostrando aqui uma praça cheia de pombos. Isso. Toda cidade tem a sua. Isso. Criança adora correr no meio dessa pombaiada aqui. Isso. Não tem grande perigo. Não tem grande perigo. Porque ambiente de suspensão, os esporos são muito leves. Aliás, impossíveis de serem vistos a olho nu. Então, esses esporos, não é bom você, óbvio, andar no meio dos pombos, mas se você inadvertidamente transitar por aqui, o risco de você ficar doente é muito baixo. Agora, no ambiente fechado, onde você tem o ambiente totalmente cercado por edificação, por alvenaria, essas partículas dos esporos, as fezes dos pombos, se você varre, se você bate aquela poeira tóxica, se você respira, você pode ficar doente, e o índice, a porcentagem, a probabilidade de você adquirir qualquer tipo de enfermidade nesse sentido é muito alta. Então, por isso, utilizar sempre EPI e umidificar esse local para poder fazer qualquer tipo de ação nesse ambiente. Então, um cocôzinho aqui no ombro, desagradável. Não, desagradável, mas só limpa, óbvio que de repente cai numa roupa, numa blusa, vai manchar, alguma coisa assim, mas não tem nenhum tipo de risco nesse sentido. É importante citar que tudo que eu falo é baseado em trabalhos científicos, então a gente nunca pode, eu como especialista nessa área, não posso falar o que eu acho. Então, assim, atualmente na literatura a gente não tem nenhum dado que afirme que que umas fezes de pombo, por exemplo, transmita qualquer tipo de doença. Mas nesse caso, sim, lavar muito bem a mão, evitar de alimentá-los em ambientes como praças, parques, praias, e seguir a vida em frente, porque assim, não é bom transitar, mas não tem nenhum tipo de risco de ficar doente. Dá pra falar mais? Por favor. Mas eu quero que não coloquem a imagem do que eu vou falar aqui, senão eu vou embora do estúdio, que não dá. Vamos pensar no seu caso, vamos lá. Barata. Barata. Eu já sabia que ela ia falar. Eu imaginei. Porque todo mundo tem um pânico, tem nojo. Qual que é o risco real da barata, fora de fazer a gente infartar? A barata... É sério, tem gente que tem pavor mesmo, pânico, passa mal, desmaia, né? A barata, e aí a gente vai fazer uma introdução aqui na foto dos escorpiões. Você tem 2 espécies de baratas que infestam o ambiente urbano.
A barata francesinha, Blatella germânica, aquela pequenininha de cozinha que não voa. E a periplaneta americana, essa sim é o grande vilão. Pra quê, né? Voar? Barata voadora. Qual necessidade? A barata, ela é considerada um caso de saúde pública. A gente tem informações de que até a asma brônquica em Nova York é transmitida através das baratas, porque elas carregam consigo até 70 tipos de bactérias patogênicas que transmitem doença. Então, as baratas, elas degradam o lixo orgânico que vive nas galerias de esgotos, elas se alimentam de fezes e elas não devem ser permitidas de andar na edificação, numa mesa de um café da manhã, numa edificação onde você trabalha, pelo risco de contaminação. Então, as baratas, e elas têm elas são pouco sensíveis a qualquer tipo de inseticida. Então, para você lidar com barata, você tem que utilizar, inclusive, inseticidas próprios, dependendo da infestação. Esses inseticidas caseiros que a gente encontra no supermercado funcionam também amplamente, tem um alto poder de aniquilar essas baratas, só que a gente tem que ficar esperto só com a quantidade de veneno, de inseticida, de defensivo que você utiliza para controlar esses insetos. E um caso que a gente tem que ficar alerta também é o caso que hoje a gente tem dados do crescimento de escorpião amarelo. São Paulo, Brasil, vem crescendo assustadoramente sua presença. São aracnídeos peçonhentos que dependendo do local da ferroada, da quantidade de veneno inoculado, da condição da vítima, seja uma criança de até 3 anos de idade ou uma pessoa idosa debilitada, e o último tempo de repasto do bicho, essa ferroada pode ser fatal. Na roça é lei. Antes de calçar a bota, dar aquela batidinha. Isso tem que valer para a cidade também? Não, então, ainda, Megali, na cidade, esse bicho vai crescer bastante. A porcentagem de crescimento do escorpião no ambiente urbano é cerca de 60%, 70% nos próximos 3 anos. É um bicho que adquiriu o caráter sinantrópico, assim como o Aedes aegypti. Você veja, o São Paulo cresce, Santana de Parnaíba, né? Barueri, Santana de Parnaíba, Pirituba, Itapecerica. São áreas que tem muito verde ainda também, muito verde. Aí você constrói os condomínios residenciais, condomínios corporativos, empresas. Você afasta esse bicho desse local, né? Muitos morrem, mas muitos fogem. Com a chegada do ser humano nesses ambientes, nesses condomínios, nessas residências, nós, aqui na mesa, produzimos 1 quilo de lixo aproximadamente diário orgânico, fezes, por dia. Esse bicho, então, ele percebe, e com a chegada desses condomínios chegam quem? As baratas, tá certo? Barata é um bicho que existe no mundo inteiro, né? Até no Canadá, você tem 10 graus, 12 graus abaixo de zero, você tem a presença... Eu sou suspeito de falar que eu acho ela linda, né, Megali? Ela é cheia de detalhes, né? Ela é uma cor bonita. Bonita. Não, aliás... Assim, ela é mais bonita de perto que de longe. Olha, você tá num casamento... fixa na câmera. Você tá num casamento, você vê um dragão... Aninha. Não, agora olha, Aninha. Olha essa aqui, ó. Essa aqui tá bonitinha, olha lá. Olha lá. Uma baratinha simpática. Essa parece aquela daquela campanha de dedetização, lembra daquela empresa? As baratas, os passeios da barata pela casa. E assim, mas falando sério, ela é um bicho totalmente adaptado, né? E aí o que acontece? Quando chegam as baratas, os escorpiões que foram expulsos do seu habitat natural, de novo, não tem a presença de predador, água, abrigo e alimento à vontade, a principal fonte de alimento do escorpião são as baratas, eles passam a ocupar o ambiente urbano. Tem gente que adota gato, por exemplo, porque ajuda nesses casos. Deixa eu contar uma história muito divertida que aconteceu. Construíram um mega condomínio aqui num terrenão. Eu já até sei o que o Megali vai falar, eu já sei. Você deve conhecer essa história, porque virou matéria na TV, e aí começou a ter infestação. Sabe quem mora lá? Sheila Magalhães, Fábio França, o Neto, o Barão morava lá. Todo mundo perto, começou a comprar casa, porque era um condomínio massa e pertinho aqui da Band. Aí começou a ter infestação de escorpião. Escorpião pra cá, escorpião pra lá. Já até sei o que ele vai falar. Aí o condomínio, já sabemos. Né? Consultaram lá, não sei nem se era o Rende, e o biólogo falou assim, galinha da Angola.
bota a galinha da Angola. Botou a galinha da Angola, os escorpiões sumiram. Só que agora a galinha da Angola tá enchendo o saco. Porque empolera no carro, faz cocô, fica... Perfeito. Tô fraco. Mas não transmite doença e nem tem veneno, né? Então, E agora o condomínio tá dividido entre aqueles que querem que a galinha da Angola vá embora, que ninguém mais aguenta a galinha da Angola, e os que querem que ela fique. Então tem o grupo pró-escorpião, o grupo pró-galinha. O Neto falou assim, vou jogar uma onça lá pra comer essas galinhas. No caso, não fui eu que falei da galinha de Angola, mesmo porque eu sou avesso a essa ideia. Por quê? Pelo simples fato, a galinha de... Quem que come escorpião na natureza? O suricato, aquele bichinho que fica em pé, né? Galinha, galo, lagarto, esses bichos não vivem em São Paulo. A galinha de Angola, e não precisa ser de Angola, qualquer tipo de galinha, ela é linda por sinal. Linda. Né? Ela come escorpião? De fato. Se inadvertidamente um escorpião cruzar o caminho dessa galinha, ela vai se alimentar dele. Assim como ela se alimenta de taturana, de grilo, enfim. Mas não é a dieta dela. Não, ela é onívora, ela come de tudo. Se mexeu, ela está se alimentando, assim como galo, como galinha mesmo. Acontece que o grande problema é, eu pergunto para vocês, o escorpião tem hábito, se ele se alimenta de barata, que a gente só vê de noite, o escorpião tem hábito noturno. E as galinhas têm hábito diurno. Então, ela pode até se alimentar de escorpião, mas só que os escorpiões, eles saem do ambiente deles para caçar à noite. Então, inadvertidamente, se um bicho, um escorpião, cruzar o caminho da galinha, ela vai se alimentar. Mas aí você tem esse problema, porque ela começa a se reproduzir também de maneira fantástica, e você passa a ter escorpião e galinha. Então, para controlar escorpião num condomínio residencial corporativo, primeiro, fazer uma análise nas galerias de esgoto, nas galerias pluviais, essa tampa mesmo de bueiro. Aí você deixar isso na mão de um biólogo experiente e acostumado a esse tipo de situação, porque você tem que fazer essa análise, essa pré-análise, para ver se você tem a presença do escorpião nesse local. E de jeito nenhum, sem nenhum critério, você jogar inseticida lá dentro, por quê? O escorpião tem uma particularidade espantosa. O escorpião amarelo, num nível de estresse, ele entra em processo de reprodução assexuada, denominada partenogênese. Então a fêmea não precisa do macho para se reproduzir. Mas a natureza é um negócio muito louco, né? Ele em situação de risco, o que a natureza faz? Exatamente. Ele sobrevive de algum jeito. E o que causa o estresse no escorpião? Eu já falei várias vezes isso e volto a falar aqui. Jogar inseticida nele, você quebrar uma pata dele, você deixar o bicho cego, você pisar nele e não esmagar e não matar, coisas desse tipo. Porque ele vai entrar em processo. E é o que você tem 2, 3 escorpiões na galeria, você passa a ter 10, 20, 30. Por experiência própria. Então, eu já vi isso acontecer. Não vi ele se reproduzir, mas já vi uma galeria que tinha antes 10 e hoje tem 30. Então, primeiro, uma pré-análise dessa galeria. Segundo, aí sim, o tratamento dessa galeria sem a presença de escorpião. E se tiver escorpião, a gente coletar esse bicho pra gente ter o total controle, não só de barata, mas de escorpião na edificação. O nosso tempo acabou. E acabou faz tempo já, mas o papo tá tão bom. Eu tenho só mais uma, então vou pedir uma resposta curtinha. Tá bom. Formiguinha, porque senão minha mulher me mata. Se não pergunta. Eu sei. Formiguinha de pia, formiguinha de cozinha, em apartamento, a gente tem que se preocupar? Olha, não deixar, manual de boas práticas. Não deixar a louça amanhecida do dia para noite, né? Você se alimenta na sexta, deixa até o domingo. Deixar aquele resíduo orgânico da pia, sempre a pia muito bem limpa. O lixo muito bem fechado. Não deixar o lixo chegar a uma altura máxima de papel, enfim. E eu vou dar uma dica aqui. Se você tiver uma infestação inicial, você pode se adquirir um gel, né? Aquele gel que vende no supermercado, em casa de pesca, colocar uma gotinha de gel a cada 30 centímetros e observar. Se essa infestação for duradoura, se ela continuar, aí você chamar uma pessoa, especificamente um biólogo, para você ter o controle dessas formiguinhas na sua residência, na edificação. Essas formiguinhas, de fato, não transmitem nenhum tipo de doença. Porque desse tamanho aqui. Até minha vovó já falava, né? Comer bolo com formiga faz bem pra vista. É proteína, né? É proteína. Mas assim... Já viu tamanduá de óculos? Tamanduá de óculos, É verdade. E a formiguinha, agora essa formiguinha, Tapinoma melanocéfalo, é o nome dela, o nome científico dela,
dela, ela é vetor de infecção hospitalar. Então a gente tem que ficar esperto com elas em ambiente hospitalar, porque elas são atraídas pelas ondas eletromagnéticas que máquinas de UTI, de raio-x emitem. Então elas têm livre acesso ao berçário e a uma UTI. Então elas são vetor de infecção hospitalar. Randy Baldresca, especializado em pragas urbanas, O papo não ia biólogo. acabar nunca. Nunca, tinha muita coisa pra gente perguntar ainda, mas o Randy volta, né? Sim, Muito com bom certeza. papo, Randy, Um obrigado prazer pela estar aqui com participação vocês, eu aqui. agradeço a atenção, muito obrigado. Enorme prazer, um abraço.